Então vamos lá, né? Acompanhar a divulgação dos resultados trimestrais de uma empresa é muito importante para quem investe ou para quem está pensando em investir em determinada companhia. E com certeza eu sei que esse é o seu caso, você é um investidor ou investidora raiz, brava que eu tô ligado, acertei ou não acertei? Mas a verdade é que muita gente não sabe o que significam todas essas informações contidas nesses balanços. A galera muitas vezes não sabe interpretar tudo isso daí. Mas todo mundo sempre fica ansioso querendo saber os resultados, como é que foi ali, acompanhar a situação e a opinião dos analistas, ver vídeo, tudo isso aí, porque é com base justamente no balanço e nas informações divulgadas que os participantes do mercado, em geral, atualizam as suas projeções sobre as empresas. Resumindo aqui, a divulgação de resultados é um momento onde os investidores vão verificar se as suas expectativas, positivas ou negativas, sobre determinada ação se confirmam ou se eles irão precisar reavaliar e rever alguma coisa na análise. Os balanços trimestrais são uma espécie de foto da situação econômico-financeira da empresa e é justamente por isso que, além de mostrar para a gente a situação financeira atual e como andam os resultados da empresa que a gente está analisando, essas demonstrações podem dar alguma ideia do desempenho que essas empresas terão mais para frente, no futuro. Você consegue ver se a empresa vem tendo bons resultados e se ela vem conseguindo também ter sucesso nos projetos que ela tem em andamento. E aí, dessa forma, você pode se sentir mais ou menos confiante, seguro com relação ao futuro dessa empresa e até mesmo com relação ao preço justo a se pagar nas ações. Muitas vezes aqui, para não dizer sempre, né, as empresas vão priorizar nos releases trimestrais e relatórios ali fatores positivos do seu desempenho e situação atual. E para você compreender mesmo os resultados e entender o momento da empresa, entender de fato o que está acontecendo, você precisa saber interpretar essas informações por conta própria. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. E nesse vídeo eu trouxe para vocês 6 métricas e alguns indicadores fundamentais, tanto para as análises das ações, quanto para que vocês consigam também entender e interpretar os balanços trimestrais das empresas nas quais vocês investem e acompanham. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa esse seu like brabo aí que me motiva demais a seguir produzindo conteúdo aqui e ajuda também ao YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Vídeo bom pra caramba, às vezes quase ninguém vê e tem um monte de vídeo ruim aí que o povo vê pra caramba, então ajuda aí, deixa o like, se inscreve nesse canal também se quiser. Nossa, eu vou chorar. Pode chorar. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que existem 3 principais demonstrações financeiras que as empresas divulgam trimestralmente. A gente tem o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração de fluxo de caixa. São essas 3. Nesse vídeo a gente vai focar mais nas informações que vocês conseguem extrair da demonstração de resultado do exercício e do balanço patrimonial, beleza? Uma das primeiras coisas que a gente observa é a receita operacional líquida. Esse é um item básico e muito importante na demonstração de resultado do exercício. Estamos falando aqui da receita que a empresa obteve na venda dos seus produtos e serviços. É claro que a gente tem também que deduzir ali alguns impostos ou descontos, mas basicamente é isso. Uma empresa bem administrada tende a crescer sempre as suas receitas sem precisar crescer tanto a sua base de ativos. Dessa forma, ela consegue gerar mais valor para os acionistas também e crescer, obviamente, ao longo dos anos. Você até pode comparar a receita do trimestre em questão com o trimestre anterior, dependendo dos casos, mas é importante que você compare principalmente a receita do mesmo trimestre do ano anterior. A comparação trimestre a trimestre que a gente fala. Então, o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, no caso agora, o segundo tri de 2021 com o segundo de 2020 e por aí vai. Algumas empresas têm a receita afetada por fatores de sazonalidade e aí dessa forma você analisa melhor os resultados, certinho? Outra métrica muito importante é o EBITDA, Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization. É a sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Então muita gente se confunde e se assusta com esses termos, principalmente da forma que eu falei aqui, né? Termos de contabilidade e em inglês. Mas dá uma segurada aí que você vai pegar exatamente o que é aqui. A forma mais fácil de você entender o que é o EBITDA é pensar nele como o resultado da operação da empresa, que
que é composta ali por várias linhas de receitas e despesas, né? Se você for observar ali a DRE de uma empresa da bolsa, você vai perceber que ela fatura com a venda dos seus produtos e serviços. É lógico isso daí, claro, mas também ganha dinheiro com a remuneração, por exemplo, dos seus investimentos em aplicações financeiras. E também, se ela tem empréstimos ali, a empresa tem algumas dívidas, ela precisa pagar juros, entendeu? E essas coisas afetam o lucro líquido da empresa, mesmo não sendo diretamente relacionados com a operação principal. Mesmo não sendo diretamente relacionado, isso afeta o lucro. E o EBITDA serve exatamente para que seja possível, né, ter uma noção de como que anda a operação da empresa de fato. Essa métrica, ela mostra para a gente uma estimativa da capacidade de geração de caixa da empresa. É uma estimativa, eu não estou falando que é a geração de caixa de fato, para também ficar claro e não acabar confundindo a cabeça de você. O EV/EBITDA, que é outro importante múltiplo de valuation usado para analisar e comparar empresas, ele é calculado justamente relacionando o valor de firma da empresa, o Enterprise Value, com o EBITDA. O Enterprise Value é o valor de mercado de uma empresa ali, o preço da ação multiplicado pela quantidade de ações, somado à dívida líquida da empresa. Então, quanto menor o resultado dessa divisão, mais barata, em teoria, está a ação. Mas você não precisa observar apenas um indicador isoladamente para analisar suas empresas, que isso não costuma dar muito certo. Pode confiar em mim. E agora que a gente já viu o topo da DRE, que é a receita, vamos lá para o final, que é o lucro líquido. Na última linha da DRE, você sabe se a empresa deu lucro ou prejuízo no período reportado. Basicamente, basta partir do resultado operacional, o EBIT, e deduzir o resultado financeiro, os impostos, contribuição social, tudo isso que você descobre o lucro que a empresa teve no período. Isso se ela realmente teve lucro, né? Pode ser prejuízo também, os investidores da Oi, que eu digo. O múltiplo mais utilizado pelos analistas é o P sobre L. Esse múltiplo relaciona o valor de mercado da ação com o lucro da empresa por ação. Ou seja, para um P sobre L de 5 vezes, é esperado que o investimento seja recuperado em aproximadamente 5 anos, mas isso não deve ser levado como certo e como regra, e o investidor deve sempre seguir acompanhando os resultados da empresa para entender o que está acontecendo. Assim como no caso do EV sobre EBITDA, quanto menor o P sobre L, mais descontada está a ação teoricamente. Porém, em alguns casos, meus amigos, múltiplos muito baixos podem significar que a empresa em questão é muito arriscada. Nesse caso, o endividamento é um ponto importantíssimo a ser analisado, mas a gente já vai chegar lá assim que você se inscrever aqui no canal, deixar seu like se você ainda não deixou. Se você está gostando do vídeo e ficou até aqui, já dá essa moral aí e se inscreve. Agora, saindo um pouquinho aqui da DRE e entrando no balanço patrimonial, a gente tem outras informações muito importantes para acompanhar. O balanço patrimonial é dividido entre ativos, passivos e patrimônio líquido. Você já deve saber isso. Nos ativos estão os bens e direitos, como máquinas, terrenos, estoques, caixa, tudo isso daí. E nos passivos entram as obrigações que a empresa tem a cumprir, como salários, impostos, dívidas a pagar, fornecedores e outras contas. Os ativos mostram as decisões de investimento da empresa, ou seja, como ela está investindo para obter os seus resultados e gerar lucro, e os passivos mostram a origem desses recursos, de onde que vem o dinheiro que a empresa está usando para financiar os seus ativos. Tem que ter uma origem, senão a coisa não bate. Para chegar no patrimônio líquido, basta subtrair os passivos dos ativos. Esse número representa a parcela do capital social, do capital dos sócios da empresa. Do ponto de vista contábil, quando você compra uma ação, você está comprando nada mais, nada menos que um pedacinho do patrimônio líquido de determinada empresa. Então, lucros constantes fazem com que a empresa aumente o patrimônio líquido ao longo do tempo, enquanto prejuízos têm justamente o efeito contrário. Quando a empresa ela tem prejuízos constantes ali, ano atrás de ano, é comum você ouvir que a empresa está destruindo valor, e dependendo dos casos ali, dos prejuízos, o patrimônio líquido pode até ficar negativo. E para ficar de olho nos riscos da empresa, é muito importante avaliar e acompanhar o endividamento. No mundo dos negócios, dívida nem sempre é algo ruim, às vezes a gente confunde com pessoa física. Uma empresa ela pode até vir a ser mais eficiente tomando dívida para gerar valor para os sócios. Isso acontece porque em muitos casos o custo de capital de terceiros é menor do que o custo de capital próprio, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a alavancagem demais também pode ser sinônimo de risco, e a gente precisa ficar de olho nisso daí. Como diria Warren Buffett, uma empresa sem dívidas
nunca quebra. Uma dívida muito alta deixa a empresa mais exposta aos movimentos nas taxas de juros, por exemplo, movimentos de alta. Uma das várias formas de você medir o grau de endividamento de uma empresa é dividindo a dívida líquida pelo EBITDA. O EBITDA, se lembra, a gente já viu no começo do vídeo, e a dívida líquida é o total das obrigações financeiras da companhia ali, das dívidas, menos o saldo de caixa e equivalentes à caixa que ela tem. Ou seja, esse indicador mostra em quanto tempo a empresa conseguiria quitar as suas dívidas usando o que ela tem em caixa, mais a aproximação ali, estimativa da sua geração de caixa. A rentabilidade é outro ponto importante também que você deve analisar. O ROI, a sigla em inglês para retorno sobre o patrimônio líquido, Return on Equity, mostra a rentabilidade do ponto de vista dos sócios. O ROI é calculado dividindo lucro líquido pelo patrimônio líquido, duas métricas que a gente também já viu mais para trás. Quanto maior o ROI, mais lucro a empresa está gerando a partir do capital equivalente ao patrimônio dos acionistas. Lembrando, por isso que dependendo do custo da dívida da empresa, ela pode aumentar o seu lucro sem aumentar tanto o patrimônio líquido e assim gerar mais valor para os sócios. Agora, vamos para um detalhe aqui que é fundamental, tá? Empresas de diferentes setores tendem a apresentar múltiplos diferentes. A referência para você comparar essas métricas de bancos, por exemplo, vai ser diferente das referências que você vai usar para empresas de tecnologia, empresas de varejo, do setor elétrico. Banco nem tem EBITDA, para você ter uma ideia, mas esse é o assunto, inclusive, de um dos próximos vídeos, e eu já estou deixando o spoiler aqui. Outro ponto que você deve pesar na análise é o estágio em que a empresa se encontra. Não compare de forma alguma empresas com estratégias de crescimento muito alto com empresas mais maduras que não pretendem mais crescer tanto, que já estão pagando dividendos. Todos os indicadores e métricas que eu expliquei para vocês não são os únicos que você deve observar na análise de uma empresa. Isso aqui conta só metade da história e podem muitas vezes estar distorcidos, levando o investidor inexperiente a conclusões precipitadas e decisões equivocadas, principalmente se você observar qualquer indicador isoladamente. Espero ter ajudado um pouco aqui trazendo esses conceitos importantes para vocês. Vou ficando por aqui. Se gostou, já deixa o like, se inscreve que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai, tamo junto.